Olá, jovens, vamos estar iniciando mais um assunto. Nessa semana, vamos estudar a expansão marítimo comercial, ou as grandes navegações, ou a era dos descobrimentos, né? Isso aí vai depender de cada historiador, como é que ele leu esse período aí do século XV ao século XVI, em que os países europeus vão conquistar um imenso império ultramarino em toda a Europa, né? Então, para isso, eu vou estar aqui compartilhando minha tela, né? Para que a gente possa estudar esse assunto tão importante, tão relevante, né? Está aqui a logomarca da nossa instituição, né? História segundo ano, professor Vanderlei Menezes. Então, na primeira unidade, nós estamos estudando a época moderna, a formação do mundo moderno, séculos XV, XVI, XVII. Estudamos Renascimento Cultural, os estados absolutistas modernos, e nesta semana vamos estudar a expansão marítima comercial europeia, né? E na próxima semana encerramos o nosso capítulo, a nossa unidade, né? Com as reformas religiosas, reforma protestante e reforma católica. Vamos lá, a aula de hoje, as grandes navegações. E aqui vocês estão vendo uma imagem que muito representa essas grandes navegações. Uma tela pintada no século XIX sobre o descobrimento do Brasil. E aqui vocês estão vendo, ó, os portugueses, né, liderados pelo capitão-mor da Armada, Pedro Álvares Cabral, né, com religiosos, padres. Aqui você tem uma cruz, né, representando a Ordem dos Templários de Portugal, né, a Ordem de Cristo. Aqui caravelas portuguesas, navios ancorados na praia, né, eles jogaram uma âncora aqui. Eles chegando aqui no litoral, e indígenas, muitos indígenas, né, nesses primeiros contatos, né, entre povos ameríndios, do território que hoje nós chamamos Brasil, com os portugueses europeus, a diferença de cultura, né? Então, na aula de hoje nós vamos ver como os europeus eles vão formar esse grande império, né, na América e na África especialmente. Então, vamos lá. Primeiramente, durante os séculos XV e XVI, os europeus, principalmente os portugueses e espanhóis, Portugal e Espanha, que vão dar início, que vão ser as grandes potências dos descobrimentos, né? Eles vão se lançar nos mares Pacífico, Índico e principalmente no Oceano Atlântico, né? Eles tinham dois objetivos, os povos europeus. Primeiro, descobrir uma nova rota marítima para as Índias e encontrar novas terras para poder expandir a fé católica, né? A fé cristã católica. Esse período ele é conhecido como a Era das Grandes Navegações, ou a Era dos Descobrimentos Marítimos, dos grandes descobrimentos. E eu considero esse período um período muito importante na história da humanidade. Para vocês terem uma ideia, foi o período em que se descobriu um continente inteiro. Europeus, africanos e povos asiáticos não sabiam que existia um continente chamado, que nós chamamos hoje, né, de América, né? É a descoberta da América. É a descoberta de povos da África abaixo do Saara, e também de povos orientais que os europeus nunca imaginariam que existissem. Então, a expansão marítimo comercial europeia é ocorrida a partir do século XV e faz parte do processo histórico pela qual as burguesias europeias, né, os grandes comerciantes, vão ampliar os seus lucros por meio da criação de novas e lucrativas rotas comerciais. Então, para que vocês possam se situar, esse período aí da expansão marítimo comercial é um período que vem do final da Idade Média ao começo da Idade Moderna, que vai fazer a transição entre o feudalismo e o capitalismo, né? Lembrando que no século XI nós tivemos as Cruzadas, que é um grande movimento, né, dos povos cristãos para dominar Jerusalém, né? Estava sob o comando dos muçulmanos. É um período que vamos ter um renascimento comercial e urbano, porém, a partir do século XIV, vamos passar por uma fase terrível. Nós vamos ter uma crise enorme, de grandes proporções, com guerras, como a Guerra dos 100 Anos, por exemplo, né? Um período de pestes, né? De pandemias, como a pandemia da peste negra, lá no século XIV, que eu já falei aqui,
que vai gerar fome, miséria, retração comercial, e cerca de um terço da população europeia vai ser morta, né? Então, isso faz com que nós tenhamos, no século XIV, um período muito grave de crise econômica, né? É um período marcado, sobretudo, pela escassez de moeda, limitação do comércio, e, para piorar a situação, quando os turcos otomanos tomaram a grande cidade de Constantinopla, que era uma cidade cristã, né? O cristianismo ortodoxo, eles vão monopolizar o comércio com as especiarias do Oriente, né? Através, principalmente, das cidades italianas, como Gênova e Veneza, né? Isso vai fazer com que os portugueses, os espanhóis, os ingleses, os franceses tenham que comprar exclusivamente aos italianos, às grandes cidades italianas. É por isso que nessa época vai florescer uma cultura renascentista muito forte nas cidades italianas, né? Gênova, Veneza, Florença, serão cidades que serão muito impactadas, né, por essa grande riqueza do comércio no Atlântico, porque até o século XV o Atlântico era o principal mar onde se realizavam as grandes transações comerciais do mundo antigo, né? Porém, em 1492 é descoberta a América, né? E durante todo o século XV é descoberto no litoral africano importantes entrepostos comerciais, né? E já no começo do século XV os portugueses chegam à Índia, no século XIX, começo do século XV, basicamente. E aí vai dar início ao que os historiadores da economia chamam de revolução comercial, onde o comércio vai impulsionar a economia europeia de tal forma que isso vai levar a uma grande criação de lucros que vai desembocar no capitalismo, né? Então, para entendermos, a expansão marítima, ela acontece a partir da Europa, no começo da Idade Moderna, né? Cujos objetivos eram buscar novas rotas comerciais para poder fazer esse entreposto, principalmente com o continente indiano, né? O subcontinente indiano, que estava sob monopólio e bloqueio dos turcos no mar Mediterrâneo, né? E esse comércio era um comércio de especiarias e artigos de luxo, principalmente artigos de luxo, né? A seda era um produto muito, a seda, a porcelana eram muito procurados, né, pelos europeus. É um período de grandes transformações, de mudanças econômicas, políticas, sociais, culturais, né, muito forte, né, um período de grandes transformações na Europa. E havia um grande medo, né, porque o conhecimento que se tinha naquela época era um conhecimento baseado no misticismo, né, um conhecimento baseado não na ciência. A ciência ainda não era a grande forma de explicar a realidade e a humanidade, né? Havia-se noções distorcidas sobre a Terra e o universo, se acreditava que a Terra era plana, né? Havia a ideia do terraplanismo, que era muito forte naquela época, e que a Terra era o centro do universo, né? Os mapas eram muito imprecisos, principalmente até mesmo os mapas da Europa eram imprecisos, né? Já os mapas da África e da Ásia eram demais imprecisos. Se acreditava na existência de monstros imaginários, né? Como, por exemplo, na África existia o mito, né, do Adamastor, que era um gigante que vivia acocorado ali no Oceano Atlântico e pegava os navios e afundava, né? Para você ter uma ideia, né? De bichos, seres mitológicos, né? E também se precisava de tecnologia para poder vencer essas dificuldades, né? Então, ir ao mar era uma grande aventura. E muitos morreram, inclusive, por causa disso. Era necessário novas descobertas de rotas marítimas, né? Mas também havia muitas dificuldades nessas viagens, né? Você não podia viajar em alto mar por muito tempo, por causa da comida, por causa do desconhecimento, né? Você não sabia quando podia parar para poder tomar água, pousar, né? E também havia um medo em relação aos povos desconhecidos, aqueles povos que eles não sabiam de onde vinham, quem eram, né? E esse medo nós podemos expressar bem pelo espanto, né? Esse encontro de culturas diferentes, etnias diferentes, né? Faunas, floras, animais, vegetais, né? Tudo isso vai fazer com que a Europa alargue o seu pensamento do que era o mundo, né? Então,
foi um período também de grandes conquistas, né? Esses europeus eles chegavam imbuídos com a ideia de que eles eram poderosos, que eles deveriam conquistar os povos mais fracos, né? Então, eles usavam essa superioridade bélica, né? Eles já conheciam a pólvora, tinham um desenvolvimento muito grande da arte da guerra, né? E também com transmissão de doenças, o uso do cavalo vai ser um elemento muito importante, e a catequese, né? Que é a imposição religiosa dos dogmas de época, né? Eles acreditavam que todos os povos que não eram cristãos eram infiéis, né? Não tinham fé nenhuma, ou a fé era errada, deturpada, e precisavam se adequar à religião cristã. Então, aqui vocês estão vendo uma imagem das especiarias, né? Noz moscada, cominho, pimenta do reino, dentre outras especiarias. Elas eram muito importantes na Europa dos séculos XIV, XV, XVI, porque as comidas, né? Elas não eram conservadas, não havia geladeira naquela época, né? E aí era preciso que esses condimentos fossem colocados nas comidas para poder dar gosto, dar sabor à comida daquela época, né? Então, por isso que eram produtos muito valorizados. Vamos lá, vamos entender aqui esse comércio de especiarias, o que ele era, como é que ele funcionava. Vamos começar aqui pela Europa. Você tinha grandes entrepostos comerciais, como Constantinopla, Veneza, Gênova, Lisboa e Londres, né? E pelos oceanos, mar Mediterrâneo e pela Ásia e África também, Norte da África, se fazia um grande comércio. E esse comércio era o seguinte, gente: cravo, canela, cânfora, gengibre e noz moscadas, as chamadas especiarias, saíam dessas regiões aqui do Sudeste Asiático, iam para Calicut, na Índia. De Calicut, eles eram mandados para Bagdá, Alexandria, Trípoli, e de Constantinopla iam para a Itália. Nós tínhamos também a chamada Rota da Seda, comércio com a China. Pequim, Cantão, produziam produtos de luxo, de alto luxo, como sedas e porcelanas. E na Pérsia nós tínhamos a produção de tapetes que eram encaminhados para Constantinopla. Então, Constantinopla era aquela cidade que fazia esse elo entre os produtos orientais e o comércio europeu, né? E no Norte da África nós tínhamos ouro, marfim, escravos e pimenta malagueta, que eram encaminhados para a Europa, para a Europa mediterrânea, principalmente, né? Então, era assim que funcionava o comércio durante o chamado período da Idade Média, né? Pode perceber nesse mapa, você não vê nada da América, né? Eles não tinham ideia que existisse América ainda. Vamos lá, fatores que provocaram a expansão marítima comercial. Então, o primeiro fator é a centralização política, né? O surgimento de estados centralizados que vão reunir riquezas para financiar essas navegações. Navegação, gente, não é como era hoje, não. Naquela época, exigia alto investimento, muita preparação. Se passava 1, 2, 3 anos para se preparar um navio para poder ser mandado para a África, né? Então, era como hoje, fazendo um paralelo, ir ao espaço, né? Precisa de muita tecnologia, muito investimento, e é uma atividade perigosa. É também a época do Renascimento, né, que vai permitir o surgimento de novas ideias, de uma melhor elaboração técnica, de uma nova forma de ver a natureza e o homem, né? Havia também o interesse de boa parte das elites, principalmente as burguesias, de romper esse monopólio entre árabes e italianos sobre as mercadorias orientais, né? Já que esse monopólio aí deixava a Itália rica, as cidades italianas ricas e florescentes, enquanto as cidades europeias pagavam alto preço por produtos de luxo. E eles buscavam baratear esses produtos, né, para poder aumentar os seus lucros. A busca de terras e novas minas, né? Nessa época havia uma crença muito forte de que ouro e prata eram símbolos de riqueza e que era preciso adquirir esses metais preciosos, né? Como uma forma de superar essa crise. E o rei precisava desses metais para poder pagar os exércitos e manter o seu poderio, né? E também era uma época em que a fé católica cristã, que era o símbolo do cristianismo no Ocidente, a fé católica, ela precisava de novos fiéis. Lembrando que no século XI, a igreja cristã foi dividida em duas. A igreja cristã ortodoxa,
vai ficar com aquela porção ali dos povos eslavos, da Rússia e de Constantinopla, e o restante da Europa que vai seguir sob o comando da Igreja Católica Romana, né? Cuja grande autoridade era o Papa, né? As grandes navegações, gente. Vamos começar primeiramente com uma informação bem curiosa. Grandes navegadores existiam na Europa desde os tempos antigos, né? Como, por exemplo, os fenícios. Na Idade Média, nós tínhamos grandes navegadores, como os vikings. Só para citar aqui, um povo que desenvolveu bem essa arte da navegação. Os saxões também tinham essa experiência, essa prática, né, da navegação. Porém, com o surgimento da Idade Moderna, esse título de mais importante povos navegadores do mundo moderno, com certeza, é dos portugueses, né? Já falei para vocês como surgiu a nação portuguesa, o Estado português, e é importante dizer que a formação das monarquias nacionais ibéricas, né, os chamados Estados modernos, vai começar primeiro em Portugal. E Portugal vai ser o primeiro país a dar o primeiro salto, né, de qualidade em relação às grandes navegações. Lá, em 1385, vai acontecer a Revolução de Avis, onde a monarquia vai precisar de dinheiro, os reis vão precisar de dinheiro, e a burguesia, com interesses comerciais, vai patrocinar o Estado português, né? Portugal tinha a melhor posição geográfica da Europa em relação ao Atlântico, né? Porque era um país totalmente banhado pelo Oceano Atlântico, e um país que ficava entre o Mediterrâneo e o Atlântico. Então, a vocação para o mar era muito forte. Essa posição geográfica ela vai ser importantíssima na expansão marítimo comercial. Portugal tinha uma escola de navegação na cidade de Sagres, e lá cosmógrafos, geógrafos, grandes marinheiros, burgueses se reuniam para poder pensar, organizar e sistematizar navegações. Isso aí é um ponto muito importante, né? Já que Portugal era um país que atraía muitos navegadores, né? Inclusive, Cristóvão Colombo foi a Portugal primeiro, né? Ofereceu seus serviços a Portugal. Havia muitos mercenários que iam para Portugal em busca da proteção dos reis para poder desenvolver as suas navegações. É Portugal que vai inventar o astrolábio para poder se guiar, né? A bússola e também um dos grandes inventos da modernidade, a caravela, que era o quê? Só resumindo assim de forma bem grosseira. Era um grande pano que era colocado no mastro do navio para poder aproveitar o vento que soprava para que não fosse necessário tanto as galés. O que eram as galés? Eram homens que remavam. Na antiguidade, os navios eram formados, usavam a força humana, né, os braços, geralmente condenados ou escravos, para poder se mover no mar. E aí tinha um problema, né? Quando chovia, quando o tempo era ruim, as embarcações demoravam muito tempo. E com as caravelas, não. O vento empurra e ajuda, né? Sem que o homem precise fazer força. É uma grande invenção, se vocês olharem direito, né? E quando não há ventos, os marinheiros, né? Eles vão remar com os escravos, etc., né? E havia também essa ideia do espírito de cruzada, o espírito cruzadístico português. Os portugueses expulsaram primeiro do seu território, né, dessa região aí, do Porto, região do Algarves, os árabes. E eles acreditavam que tinham que empurrar mais os árabes, expulsar os árabes da Europa e da África, né? Então, havia essa ideia, né, de que os portugueses estavam liderando a cristandade contra os infiéis árabes. Vamos falar um pouquinho mais sobre essa escola de Sagres, né? Era um centro de estudos náuticos que foi fundado pelo infante Dom Henrique, né? O infante é um filho de um rei, né? Como se fosse um príncipe, que seria o rei, só que ele morreu antes, né? Ele morreu em 1460, né? E já desde essa época, né, Dom João II
considerado o príncipe perfeito, né, que era sua alcunha, governou Portugal de 1481 a 1495. Ele vai continuar aperfeiçoando os estudos náuticos, e ele criou uma junta de cartógrafos, né, que teria que elaborar um plano de pesquisa do caminho marítimo para as Índias. E esse caminho é um caminho demorado, é um caminho que dura praticamente um século, né? É um projeto a longo prazo. Aqui vocês estão vendo um dos elementos que vai ajudar muitos portugueses. Se guiava, naquela época, em mar, pela estrela polar, pela lua, né? Pelos elementos naturais. Só que aí os portugueses vão criar a bússola, vocês estão vendo aqui, para poder indicar onde estava o norte, né? O astrolábio, também, para indicar com precisão qual direção o navio estava indo, e o quadrante, né? Então, esses três elementos vão ser importantes porque vão orientar, vão guiar os navegadores em alto mar. Sobre as embarcações, né? A grande novidade da caravela foi a utilização de velas triangulares em mar aberto, né? Aos quais permitiam que as caravelas avançassem em zigue-zague. Era assim que os navios andavam naquela época, né? Mesmo quando havia ventos contrários, porque bastava você mudar a direção do mastro e você conseguia avançar em alto mar. As caravelas não possuíam o mesmo tamanho, né? Existiam as pequenas, que levavam entre 20, 25, 30 pessoas, né? E as maiores, que chegavam a levar de 100 a 200 homens, né? Geralmente a tripulação era formada por marinheiros, muitos deles jovens, né? Os capitães podiam ser rapazes de 20 e poucos anos de idade, era muito comum isso. Nas tripulações das embarcações, geralmente tinha vagabundos, criminosos, né? Para poder cumprir pena, né? Era uma aplicação de pena naquela época. Mulheres não eram bem-vindas, né? Por um motivo óbvio, né? Havia muitos homens, né? Isso podia causar ciúmes e violências e brigas e outras coisas mais, e podia deixar os homens cansados, né? Etc. E haviam religiosos também, padres. Era muito comum a presença desses elementos. E aqui vocês estão vendo uma caravela. E essa caravela é muito legal, pessoal. Você está vendo aqui a Ordem de Cristo, né? O símbolo da cristandade. O vento que bate no mastro com a caravela, né, empurrando os navios. E aqui o brasão de Portugal, em alto mar, né? Então, esses eram navios que eram construídos, né, para que se avançasse e se descobrisse novas terras. Então, eu vou parar por aqui para não ficar muito longo, né? Deixa eu parar de apresentar. Ok, vou dar uma paradinha por aqui e continuar daqui a pouco. Na segunda parte, onde eu vou falar sobre as grandes conquistas dos portugueses e dos espanhóis.